Olá, tudo bem? Se você por acaso chegou nesse vídeo e não me conhece, meu nome é Alan Pinho, sou professor de matemática, seja muito bem-vindo. E eu já queria começar esse vídeo pedindo desculpa para as pessoas que estão assistindo meus vídeos e estão curtindo pela demora que eu tô e na inconstância, de dias para postar essas aulas. Mas realmente está sendo um momento muito complicado para todo mundo, inclusive para mim. Eu estou bastante cansado, eu não estou tendo tempo de dedicar para gravar, produzir as aulas e para ficar com uma qualidade que eu acho boa, né? Então eu estou fazendo muitos materiais para todas as escolas que eu trabalho e também dando aulas ao vivo e tirando dúvidas de muitos alunos que me procuram. E enfim, acaba que até para esses alunos que me procuram, eu tenho demorado a dar uma resposta porque tá complicado. Eu acho que é o momento que eu mais já trabalhei em todos, assim, sei lá. Então, por isso que eu tô demorando um pouquinho, tá bom? Então, desculpa. Mas enfim, a aula de hoje, né? A aula de hoje vai ser sobre poliedros, como vocês estão vendo aí. E o real objetivo dessa aula, na verdade, é introduzir a gente ao estudo da geometria espacial, né? A gente vai começar a ver elementos do 3D, do tridimensional, onde a primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre os poliedros. E eu quero mostrar para vocês o que são eles e o que compõem, quais são seus elementos. Então, o nosso objetivo nessa aula, primeiro, é tratar de uma maneira geral o estudo dos poliedros, tá bom? Quero falar também com vocês sobre projeções. Vocês vão ver lá quando a gente estiver fazendo exercício que existem muitas questões do Enem sobre projeções e eu acho que a gente tem que dar um foco nessa parada e eu resolvi colocar isso na aula de hoje, já que é a introdução na ideia de geometria espacial, tá bom? Então vamos nessa. Primeiro, antes de começar de fato a falar sobre poliedros e seus elementos, eu queria que vocês lembrassem o que são retas coplanares, reversas, paralelas, concorrentes e perpendiculares. A gente, por mais que esses nomes apareçam bastante, reversas nem tanto, mas por mais que esses nomes apareçam muito, às vezes a gente acaba esquecendo o que eles significam, tá bom? Então a gente vai relembrar rapidamente. Primeiro, o que são retas coplanares? Bom, pela estrutura da palavra, esse prefixo co significa mesmo, né? E planares, plano. Então é mesmo plano. Então retas coplanares são retas que estão no mesmo plano, tá bom? E retas reversas. Por mais que não sei se todo mundo conheça esse termo, mas retas reversas são aquelas retas que não estão no mesmo plano. Então elas são o contrário das coplanares. Retas paralelas, acredito que todo mundo já saibam, né? Normalmente a gente chama daquelas retas que nunca se tocam. Mas as retas paralelas, elas são realmente retas coplanares e que não possuem nenhum ponto em comum. E aí, por exemplo, se você tem uma reta aqui e a outra aqui, ó, essas duas retas são paralelas, tá vendo? Elas nunca vão se tocar, não possuem nenhum ponto em comum, por mais que eu prolongue elas infinitamente para lá e infinitamente para cá. Mas você pode falar, ué, mas elas não estão no mesmo plano. Porém, eu consigo, Não consegue, né? Porém, entre duas retas paralelas quaisquer, sempre pode passar um plano. Então, por mais que eu não tenha esses planos desenhados, eu consigo olhar aqui e perceber que existe um plano aqui, assim, ó, que está invisível, que passa pelas duas retas. E retas concorrentes? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um ponto em comum, tá bom? Então, toda reta que se cruza é chamada de retas concorrentes. Então, se eu tenho uma reta aqui e outra que passa por ela, são retas concorrentes. Beleza, e perpendiculares, coisa que a gente já falou aqui 300 vezes, mas retas perpendiculares são aquelas que formam 90 graus, formam um ângulo reto assim. Esses aí são nomezinhos que eu acho que são importantes vocês saberem. Não porque vai ter uma questão que vai perguntar para você a classificação de duas retas. Não, isso aí nunca vai acontecer, pelo menos não no Enem. Mas pode aparecer um termo desse, uma questão ou outra, e se você não souber, vai te complicar, tá? Então eu achei importante a gente falar sobre isso. Mais uma coisinha que eu acho importante da gente saber é sobre o cruzamento de dois planos, tá? Primeiro que percebe que quando dois planos eles se cruzam, a interseção entre eles é exatamente uma reta, ó. Essa reta aqui, ó, ela é
a interseção entre esses dois planos aqui que estão desenhados, tá? E isso é uma coisa importante saber, que a interseção entre dois planos sempre é uma reta. E outra coisa que é importante saber também é o ângulo entre esses planos, tá bom? Quando a gente começar a ver figuras geométricas desenhadas, prontas, fechadas, essas figuras geométricas elas vão ter faces. E essas faces vão fazer ângulos entre si. E é legal da gente saber como é que são formados esses ângulos entre planos, né? Entre faces, no caso. E aí olha para esse desenho aí que está na sua tela. O ângulo formado entre esses dois planos aí, ó, é esse carinha aqui. E ele vai ser esse mesmo ângulo em qualquer ponto dessa reta aqui, ó, que é a interseção desse plano, tá? Então, se eu desenhar o ângulo aqui para trás ou aqui para frente, tanto faz, vai continuar sendo o mesmo ângulo entre esses dois planos, tá? Ele continua por toda a superfície ali de contato, beleza? E isso eu acho importante da gente saber porque vai nos ajudar na hora de visualizar uma figura tridimensional, tá bom? Então agora a gente pode começar de fato a introdução ao estudo da geometria espacial, tá? E eu quero começar com vocês a estudar as projeções de figuras espaciais. Mas o que são projeções? Eu quero que vocês imaginem essa situação que está aparecendo para vocês. Eu tenho uma bola ali de futebol e eu tenho uma lanterna apontada para essa bola de futebol. No momento que eu acendo essa lanterna, o que acontece? A luz bate naquela bola ali, o que projeta uma sombra numa parede que esteja atrás daquela bola. Essa sombra a gente chama de projeção da bola na parede. Então, o que é a projeção de uma figura, ou de um segmento, ou de qualquer coisa? É como se fosse uma sombra. É como se você estivesse jogando uma luz nele e os lugares geométricos que são projetados atrás dele são chamados de projeção desse elemento aí que você iluminou, vamos dizer assim. Quando a gente ilumina assim de frente, essa projeção ela faz 90 graus, esse raio de luz faz 90 graus com a parede lá atrás da minha mão. Olha esses raios de luz. Toda vez em que a projeção fizer 90 graus com a região, a gente vai chamar essa projeção de projeção ortogonal. Lembra que eu já até falei aqui que ortogonalidade tem a ver com 90 graus, tá? Tem a ver com ângulo reto. Agora eu quero que você imagine uma situação. Imagina aí que eu tenho uma caixa, tá? Essa caixa aí tem 8 decímetros por 6 por 3 decímetros. Finge que essa caixa aí, sei lá, é uma caixa de cereais, é alguma caixa que você guarda doce, tá? Por que isso é importante? Porque imagina que ali a gente tenha uma formiguinha que sentiu lá esse açúcar aí, o cheiro desse açúcar, e foi lá dar aquela averiguada que a gente sabe que as formigas fazem, né? E aí imaginem que essa formiga fez o seguinte trajeto, ó, olha para a formiga. Então imagina que essa formiga fez esse trajeto aí, sei lá, seguindo um caminho de doce, um caminho de açúcar que ficou aí em cima. Vocês conseguem perceber que a trajetória que essa formiga aí percorreu nessa caixa é exatamente essa aí que está aparecendo para vocês? Agora vamos fazer o seguinte. Imagina que essa trajetória ficou aí marcada e que eu acendi uma luz ali em cima daquela caixa. E aí eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês. Qual é o perímetro da projeção da trajetória daquela formiga ali em cima daquela caixa? Vocês saberiam me responder? Então dá um pause no vídeo e vê se você consegue imaginar qual seria. Vai lá. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Vamos lá. Você conseguiu observar que a trajetória daquela formiga é exatamente esse triângulo retângulo vermelho aí que está desenhado para você? Vamos olhar com calma, acompanhe o mouse. A sombra desse segmento HF aqui, ó, vai bater aqui no chão, né? E vê se não vai ser exatamente esse segmento DB aqui, ó. A sombra desse segmento HE vai bater aqui embaixo exatamente. E a projeção do A até o F, ó, a sombrinha vai ficar exatamente aqui, ó, em cima do AB, tá vendo? Então, a sombra da trajetória, ou seja, a projeção dessa trajetória vai ser o triângulo retângulo DAB. Então, ó, DAB, que é esse aqui que eu acabei de mostrar para vocês, de boa?
eu já sei que dois lados são 6 e 8, porque é o segmento lá DA e AB, né? 6 e 8. Porém, aquele segmento DB ali, eu não sei. E aí acabou o problema de projeção, beleza? Então agora eu vou fazer o teorema de Pitágoras aí. Por quê? Porque isso aí é um triângulo retângulo. Fazendo esse Pitágoras, a gente tem BD ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou seja, BD vai ser 10. Você poderia ter feito o Pitágoras, ou você poderia ter lembrado de uma coisa que se chama triângulo pitagórico. Lembra disso? Os triângulos pitagóricos são aqueles triângulos que a gente já sabe de cabeça os lados, né? São triângulos retângulos cujos os lados são números inteiros. E aí a gente já sabe já de cabeça alguns. O mais conhecido é o 3, 4, 5, que é exatamente esse aí. Mas enfim, fez o Pitágoras, achou 10. O perímetro dessa projeção vai ser a soma de todos esses lados. 6 mais 8 mais 10 é 24. Eu inventei uma situação aí. É óbvio que no Enem provavelmente você teria aí um texto um pouquinho maior e uma historinha qualquer aí, que o Enem sempre gosta de contar. Mas no final ele pediria só isso aí. É uma possível questão de Enem, tá? Espero que estejam preparados. Então agora vamos de fato entrar na ideia de poliedros. Olha para essa figura que está aí. Ela é um poliedro. Tá, mas por que ela é um poliedro? Um poliedro é um sólido geométrico fechado, formado apenas por polígonos. Tá bom? Olha para esse caso aí que eu coloquei na sua tela. Ela é uma figura geométrica tridimensional, formada apenas, nesse caso, por pentágonos, tá? Não precisava ser necessariamente pentágonos, tá? Podia ser outros polígonos. Mas é uma figura, um sólido fechado, formado apenas por polígonos. Aí a gente chama de poliedro. Esses poliedros, eles podem ser côncavos ou convexos. Olha aí a diferença entre côncavo e convexo. Repara, a diferença entre esses dois tipos de poliedros vai ser a mesma do que quando você comparava polígonos côncavos e convexos. Quando um poliedro ele for convexo, você pode pegar quaisquer dois pontos dentro dele e traçar uma reta. Essa reta sempre vai estar dentro desse poliedro. Agora, quando você consegue pegar dois pontos dentro do poliedro, traçar uma reta entre eles, mas essa reta passa por fora desse poliedro, aí ele é chamado de côncavo, tá? Ou não convexo. Normalmente, a gente vai trabalhar com poliedros convexos, tá bom? E se for côncavo, normalmente também dá para a gente separar esse poliedro côncavo em duas partes ou mais partes, formadas por poliedros convexos, tá bom? Ok, então a gente já sabe o que é um poliedro, o que é um poliedro côncavo e o que é um poliedro convexo. Mas a gente ainda não sabe sobre os elementos desse poliedro. Olha aí para esse segmento que eu acabei de traçar. Esse segmentinho aí, ele é chamado de aresta. E essa aresta nada mais é do que o lado de um dos polígonos aí desse poliedro, né? Tá vendo que esse segmento amarelo que eu tracei, ele é um lado do pentágono ali, daquele pentágono ali desenhado. Então, aresta é esse segmento aí que forma os polígonos aí da superfície desse poliedro. Beleza, aproveitar que eu falei da superfície desse poliedro, os polígonos desse poliedro, esses polígonos dos poliedros, eles são chamados de faces. Tá vendo? Que é esse azul aí que eu acabei de desenhar. Beleza! E esse pontinho que está aparecendo para vocês, eu imagino que todo mundo já tem a ideia do que seja, né? Mas ele é chamado de vértice porque ele é um ponto de encontro entre as arestas, tá? Existe mais um elemento do meu poliedro, que nessa aula eu não vou entrar muito em detalhes, que é a diagonal de um poliedro. Lembra lá nos polígonos que a gente estudava que a diagonal era um segmento que ligava dois vértices que não fosse um lado. A diagonal do poliedro ela vai ser um segmento que liga dois vértices que não seja uma aresta, sacou? Agora eu saquei! E aí eu desenhei uma das diagonais desse poliedro, ele vai ter um monte. Alan, esse um monte dá pra gente calcular? Dá, tá? Exige um raciocínio um pouquinho mais complexo que vai exigir da gente noções de análise combinatória. Por causa disso, eu não vou focar nessa aula de hoje ao cálculo de diagonais de um poliedro. Tá bom? Porém, quando eu falar de análise combinatória com vocês, eu vou voltar nessa questão aqui das diagonais de um poliedro e a gente vai ver isso, tá bom? Hoje eu vou dar foco exatamente na aresta, na face e no vértice. Por que nesses três? Porque eles protagonizam a relação de Euler. Provavelmente vocês já ouviram falar. A relação de Euler ela é uma relação que vale para qualquer poliedro convexo, tá bom? Serve para alguns côncavos também, tá bom? Mas não é para todos, então não é uma regra. Mas o que fala essa relação de Euler? Ela
nos diz que a quantidade de vértices de um poliedro mais a quantidade de faces desse poliedro é igual à quantidade de arestas mais 2. Provavelmente vocês já ouviram essa relação V mais F igual a A mais 2. A sonoridade dela é até interessante, é até fácil da gente decorar, né? V mais F igual a A mais 2. Ela funciona bastante, né? Pelo menos na minha cabeça, desde que eu ouvi pela primeira vez, eu nunca mais esqueci. Então, para a gente começar a calcular os vértices e as arestas de um poliedro, eu queria que a gente pegasse como exemplo esse poliedro que está aparecendo para vocês. Ué, Alan, mas isso daí, eu posso estar enganado, mas eu acho que é uma pirâmide. De fato, é uma pirâmide, mas as pirâmides são um tipo de poliedro. Por quê? Porque ela é uma figura tridimensional formada por polígonos. Vamos olhar primeiro para esses dois vértices aí que estão aparecendo, o amarelinho e o azulzinho lá embaixo. Repara que do vértice amarelo estão saindo 6 arestas, concordam? Então, a gente vai chamar esse vértice de um vértice hexaédrico, porque partem 6 arestas, e o prefixo hexa é de 6, desse vértice aí. Tá bom? E a gente vai denotar ele por V6. Daqui a pouco vocês vão entender por que isso é importante. Agora olha para o vértice azul. Percebe que daquele vértice azul só saem 3 arestas. Então a gente vai chamar esse vértice de vértice triédrico, porque saem 3 arestas, né? O tri vem de 3. 3! 3. 3! 3. E quantas você vendeu? Vem de 3. 3! Saem 3 desse vértice aí e a gente vai chamar ele de V3. 3. Ok, guardem essa informação. Agora olhem para essa face aí que eu pintei de azul. Repara que essa face, ela é um triângulo, certo? Então ela é uma face triangular. Então a gente vai chamar ela de F3, tá bom? Porque ela é uma face que tem 3 arestas, ou 3 lados. Agora olha para a face de baixo ali da pirâmide, essa face vermelha aí. Ela é uma face de 6 lados, né? Ela é um hexágono. Então a gente vai chamar ela de face hexagonal. Tá, mas por que isso é tão importante? Porque esse número de vértices e esse número de faces, eles vão ajudar a gente a calcular o número de arestas de um poliedro, tá? Repara, primeiro, a quantidade de faces de um poliedro vai ser a soma das faces totais lá desse poliedro, né? Nesse caso da nossa pirâmide, a gente tem 6 faces triangulares e uma face hexagonal. Então a gente tem 7 faces, concordam? Mas também concordam que essas 7 vão ser 7 porque eu estou somando o número de faces triangulares mais o número de faces hexagonais? Então, num poliedro qualquer, o número de faces dele vai ser determinado pela soma das faces triangulares com as faces quadrangulares, com as faces pentagonais, com as hexagonais, etc, 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 quantas forem as faces de cada um desses poliedros, beleza? E a mesma coisa para os vértices, né? A gente aí, nesse caso, tem um vértice hexaédrico e 6 vértices triédricos. Então, o número de vértices de um poliedro vai ser a soma dos vértices totais desse poliedro, correto? Tá, mas por que isso é importante? Eu ainda não consegui entender o porquê isso é importante. Cadê a minha fórmula? Eu gosto de fórmulas. Como vocês gostam de encher o meu saco. Calma, meu querido, tá muito nervoso. Então, olha só, por que isso é importante? Eu quero calcular o número de arestas. Repara que cada face triangular aí desse meu poliedro, dessa minha pirâmide, tem 3 arestas, correto? Essa azul aí tem 3 arestas, a do lado dela vai ter 3 arestas, a do outro lado vai ter 3 arestas. Então concorda comigo que se eu tiver 6 faces triangulares, eu vou ter 6 vezes 3 arestas, né? Se cada face tem 3 arestas, 6 faces vão ser 6 vezes 3. A mesma coisa para hexagonal. Eu tenho 6 arestas em uma face hexagonal. Se eu tiver 2 faces hexagonais, eu vou ter 6 vezes 2. Se eu tiver 3 faces hexagonais, 6 vezes 3, e assim sucessivamente. Então concorda comigo que o número de arestas de um poliedro vai ser o número de faces triangulares vezes 3, mais o número de faces quadrangulares vezes 4 arestas. Mais o número de faces pentagonais vezes 5 arestas, mais o número de faces hexagonais vezes 6 arestas e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de faces pentagonais, hexagonais, etc. que cada poliedro tiver. Então, somando isso tudo, tem que dar o número de arestas. Porém, calma, repara aqui, ó, olha para o desenho. Repara que essa aresta aqui, ó, ela é a aresta dessa face azul, mas ela também é a aresta dessa face aqui que eu não pintei. Então, tá percebendo que cada uma das arestas é a aresta de 2 faces ao mesmo tempo? Então, se eu somente fizer isso que eu acabei de falar para vocês,
de multiplicar a quantidade de arestas pela quantidade de faces vai me gerar o dobro do número de arestas que eu tenho no meu poliedro, né? Porque eu vou estar contando 2 vezes todas as arestas do poliedro. E aí como é que a gente resolve isso? Dividindo por 2. Então a quantidade de arestas vai ser 3 arestas vezes a quantidade de faces triangulares, mais 4 arestas vezes a quantidade de faces quadrangulares, mais 5 arestas vezes a quantidade de faces pentagonais, e etc, 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 até lá a nossa quantidade N de faces aí desse meu poliedro, beleza? Tudo isso dividido por 2. O miserável é um gênio! Alan, mas e os vértices? É a mesma coisa. Então, se eu fizer o mesmo raciocínio, eu também vou estar contando 2 vezes a mesma aresta. Então, é exatamente a mesma coisa. Ok, então a gente acabou de falar mais ou menos o que tem de mais importante sobre os poliedros. Existe mais uma coisinha que eu queria falar com vocês, que são os poliedros de Platão, tá? O que são os poliedros de Platão? São poliedros regulares. Poliedros regulares são aqueles que são formados apenas por polígonos regulares, tá? E são apenas 5 poliedros de Platão, tá? O tetraedro, hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Nas questões vestibular, muitas vezes aparecem esses poliedros aí na questão. E por que isso é importante? Porque você sabendo que ele é um poliedro de Platão, ele vai respeitar essa tabelinha que eu estou colocando aqui para vocês. Essa tabelinha aí, ela é proveniente lá da nossa relação de Euler, tá? Eu estou pegando a relação de Euler e aplicando a cada um dos poliedros de Platão. Porém, se você consegue decorar essa tabelinha, isso já fica de cabeça para você. Primeiro que você não precisa aplicar a relação de Euler lá quando você visualizar um desses 5 na sua prova. Outra coisa é que em diversos momentos, em muitas questões, aparecem esses caras aí. E aí você sabendo quais são suas faces, como é que é o seu desenho, em muitas das questões não aparece o desenho. Ele só escreve, ó, o octaedro. E aí você vai ter que saber que é esse cara aí. Então por isso que é importante a gente falar. E eu acho muito importante vocês terem essa tabelinha aí memorizada na sua cabeça, tá bom? Uma dica. Bom, rapaziada, então é isso. É só isso que você precisa saber sobre poliedros de uma forma geral, tá? Dessa maneira geral de abordar um poliedro. A gente já viu tudo. E no próximo vídeo a gente vai resolver algumas questões de vestibular. E aí vocês vão ver como que cai bastante questões relacionadas a poliedro aí no seu vestibular. Tá bom? Se vocês puderem curtir essa aula, eu agradeço, porque aí eu vou perceber se vocês estão gostando do formato, se vocês estão gostando das aulas, e me motiva um pouquinho mais a continuar produzindo esse material para vocês. Compartilhem com seus amigos e pessoas que vocês sabem que estão querendo fazer vestibular ou estão querendo alguma ajuda em matemática para a escola ou para qualquer coisa, só querem se distrair nessa quarentena e nada melhor do que matemática para distrair, né? Não. Enfim, clica aqui no vídeo e acompanha aí a resolução de questões de vestibular relacionadas a poliedros. Valeu!